Vamos lá, então? Já vamos com a primeira matéria, né? O presidente do PL, né, segundo consta, atendendo pressão do presidente Bolsonaro, divulgou o relatório crítico às urnas. Pode rodar aí, diretor, pode pôr no ar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteja sob a pressão do presidente Jair Bolsonaro. Somente um ambiente de pressão explicaria a divulgação de um relatório crítico às urnas que o próprio PL diz que expressar a opinião da legenda. Para os magistrados, Costa Neto faz um jogo duplo ao abrir informações da auditoria para o público e, ao mesmo tempo, afirma que não está pedindo novas eleições. Um dos ministros ressaltou que o histórico de investigação contra Costa Neto, que chegou a ser preso no Mensalão, e ironizou que ele estaria com saudade de Roberto Jefferson, e atualmente Jefferson, que foi relator do esquema do Mensalão. Costa Neto teria dito que não iria sugerir a anulação das eleições, mas admitindo que está sob forte cobrança de Bolsonaro quanto ao resultado da auditoria. Porque o problema é muito sério. Numa democracia, nós temos os poderes: executivo, legislativo e judiciário. E temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que nós não podemos ter é ficar com um fantasma, como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022. Nós temos que solucionar isso. E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão. O levantamento realizado pelo Instituto Voto Legal foi custeado com o dinheiro do fundo eleitoral. O líder do governo da Câmara, deputado federal Ricardo Barros, falou sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, de que não há expectativa de decisão favorável ao presidente Bolsonaro. Entretanto, ele considera importante a manifestação para questionar a conduta da Justiça Eleitoral. Muito bem, estou arrumando esse meu ponto aqui. O som está muito baixo, viu, ô diretor? Dá um grauzinho só no retorno, tá? Pouquinha coisa aí. Bom, vamos lá. Esse Valdemar da Costa Neto, né? Ele quer ser protagonista, pelo jeito, né? Porque agora ele saiu das cinzas, estava não sei aonde, apareceu, está querendo destaque agora, né? Assim, eu não vou me entrar no tema e deixar para os debatedores aqui, mas ele está aparecendo, e parece, né, que quem vai fazer dele protagonista mesmo é a ex-mulher. Aguardem. Samuel Costa, boa noite. O seu comentário aí sobre essa situação, essa matéria apresentada aí. Olha só, pessoal, é 22,9 milhões de reais a multa que agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes deu ao partido PL e à coligação que compunha com o presidente Bolsonaro, que tem partido progressistas, e o republicano. E é lamentável essa situação pitoresca. Ontem, o Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, solicitou que fosse apresentados os dados atinente ao primeiro turno. Ao perceber da sinuca de bico que Valdemar da Costa Neto e parlamentares já eleitos, inclusive o coronel Crisóstomo, aqui do estado de Rondônia, que estava ladeado pelo Valdemar da Costa Neto nessa transmissão, numa live do PL, a qual Jair Messias Bolsonaro solicitou que fosse transmitido pelas redes sociais, para que assim os canais bolsonaristas pudessem compartilhar e dar um engajamento, um tráfego no vídeo. Acabou findando que o tiro saiu pela culatra. E agora, Alexandre de Moraes, numa decisão muito técnica, sucinta, objetiva, clara e coesa, resolveu arbitrar a multa por litigância de má-fé. E muitas pessoas vão me chamar de mandinar, principalmente aquelas pessoas que assistiram ontem o News 5.1, a qual eu afirmei categoricamente que o artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe sobre a litigância de má-fé. E nessa situação hipotética, Valdemar da Costa Neto, representando o Partido Liberal, partido do candidato derrotado Bolsonaro nas eleições de 2022, vai ter que perder, né, abrir mão do fundo do repasse, não somente o PL, como o progressista, o republicano, e ficou a situação indecorosa, vergonhosa, onde até mesmo aqueles bolsonaristas mais aloprados já não têm mais
argumentos para apresentar à sociedade. Muito bem. Alexandre Porto, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre essa situação aí. Aliás, até chama atenção porque, para quem observar, né, Alexandre, algumas coisas, no seu xará, o Alexandre de Moraes, ele tem, eu considero isso como uma mensagem subliminar, digamos assim. Ele aplica uma multa de 22 milhões, que é justamente o número do Bolsonaro. Não sei se você percebeu isso. Fica à vontade do seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés. Boa noite, Cojuí. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite a você. Boa noite especial a você que está nos vendo aí na sua casa, no seu trabalho ou pelas ondas da internet. Pois é, me chama a atenção por que de uma multa tão vultosa dessas, né? Quer dizer, que democracia é essa que você não pode questionar nada? O Super Supremo não pode ser questionado? Se tivesse alguma coisa agressiva, tudo bem, mas faz parte da democracia o questionamento. A divergência de ideia, isso para mim é democracia. Me chamou a atenção que o relatório de 224 páginas foi tão rapidamente respondido. A gente falava aqui no intervalo, a gente disseram que na época do Lula leram 2.000 páginas num dia. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, de interpretar. Infelizmente, eu já citei aqui em outros momentos, fiz críticas ao Supremo, à Suprema Corte. Essa é mais uma. Acho que não teria que, obviamente, deferir, mas pelo menos ter um pouco mais de respeito e atenção, porque, afinal de contas, Deus nós temos um, e o nome dele não é Alexandre de Moraes. Muito bem, Ramon Cojuí. Boa noite, sua vez. Ô, diretor, só para avisar que aquela planilha ali, o Ramon vai fazer uma explicação. Não vai ser agora, não. Não vai ser agora? Não, então não precisa ser agora, não. Fique à vontade, então, Ramon, para o seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés. Boa noite, Alexandre Porto. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite a você, telespectador e telespectadora, que nos assiste tanto pelo canal aberto 5.1 da Rema TV, quanto pela internet, os nossos telespectadores e telespectadoras aí pelo mundo afora. O pedido do PL, né, é uma coisa absurda. Não se trata aqui de ser maior, ser menor. A democracia ela permite a discordância, ela permite o debate, e o Estado Democrático de Direito estabelece limites para a litigância. Né? A forma como você pede ao judiciário, né, ela precisa ter fundamento, né, ela precisa ter uma causa de pedir legítima. Caso não seja legítima, né, existe a condenação por litigância de má-fé, quando a litigância ela não busca um fim que aparentemente se deseja, mas apenas tumultuar, né? Utilizar o judiciário como instrumento para um outro tipo de luta, no caso que está colocado aí a luta política, né? O descredenciamento, o desmerecimento do sistema eleitoral brasileiro e da própria democracia e do próprio Estado de Direito. A forma como foi feita, eu dei uma lida na argumentação, ela é ridícula. Hoje eu conversei com um amigo da área de TI, eu fui perguntar dele sobre a coisa do lockdown, ele disse, até tu, isso é coisa de imbecil. Né? Diga assim, eu falei, só me explica essas coisas direitinho, como é que é. Ele falou, não, isso aí é um absurdo, isso aí qualquer imbecil da área sabe que isso não tem lógica. Né? Isso é um amontoado de imbecilidades, foi o que ele me disse. Né? E eu fui ler, acompanhar, e realmente, né, a condenação do PL por litigância de má-fé, ela é absolutamente correta, né? Ela foi feita dentro da técnica jurídica e baseado dentro da técnica da ciência da computação. Né? O pedido do PL ele é ridículo. Depois, durante o programa, a gente vai ter outras matérias e a gente vai ver o tamanho do ridículo que foi pedido e merecida a multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Moisés Cruz chegou. Boa noite, Moisés. Se a gente estiver atrapalhando aqui, com muito alto aqui o microfone, você avisa aí que a gente dá para você poder usar o celular aí sem problemas. Fique à vontade. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel. Boa noite, Cojuí. Boa noite, Alexandre. Mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Hélio Motos. Mandar um abraço para o Paulo Xuxa e para o meu presidente do sindicato, Hélio. A todos vocês, meu abraço e sejam todos muito bem-vindos aí. Nossos telespectadores, mandem mensagem. Bom, eu já esperava, né? Eu não poderia, Cícero, esperar outra coisa do TSE, do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Você veja, não teve, Alexandre, um outro relatório, Samuel, técnico,
trabalhado, batalhado, aprofundado para rebater o relatório dos técnicos do ITA. Foi só mesmo na sentença, Alexandre. Agora, nós não poderíamos esperar outra coisa de uma justiça aparelhada. Já existe a quebra da democracia no Brasil. Não temos o que fazer. Quando o juiz ele não espera, ele se baseia por Folha de São Paulo, que botaram lá esse assunto, esse argumento que o Alexandre de Moraes botou hoje, já estava na Folha de São Paulo. Ele fez uma colinha da Folha. Já pegou matérias, ele até cita as matérias, ele fala que já está... Então, assim, virou as matérias de Folha de São Paulo e de outros jornais, Samuel, viraram argumento para um juiz despachar e dar uma sentença. E aí bloqueando conta do PL, e outras coisas as mais, outras penalidades, uma multa altíssima, e agora incluindo o PL no inquérito da milícia digital. Meu Deus do céu. Né? Hoje, graças a Deus, o Senado já entrou com um pedido de impeachment do Barroso. Porque tá demais, pessoal. Isso não faz sentido, um inquérito com quase 300 páginas, pontuando ponto a ponto. O que diz, telespectador? Só para você entender um pouco. Cada urna, isso é a própria resolução do TSE, cada urna tem que ter a sua numeração individual. 40%, Samuel, dessas urnas tem a sua numeração individual. Mas 60% não tem. Era a mesma numeração. A mesma. Sem contar que no relatório foram encontrados quase 1.000 urnas. Isso ele não citou, Alexandre de Moraes. Que o sigilo do voto foi violado. Quase 1.000 urnas. Olha a cara do Cujuí de espanto, porque não lê e não acompanha. E a lei diz o seguinte, no despacho do Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, que se uma urna for violada o sigilo, Samuel, já é o suficiente para cancelar uma eleição. Quem dirá quase... Posso fazer uma pergunta para você? Pode fazer. Então. Mas nessa tua linha de raciocínio, você é favorável a uma nova recontagem, uma nova eleição, só para presidente ou para todos os cargos envolvidos? Eu vou pelo que manda a legislação. A legislação diz que se o determinado percentual atingir um número, haverá novas eleições. Cancela tudo. Mas qual é a base legal disso aí, Moisés? O TSE fala. Não, mas qual é a base legal? Porque tu tá falando assim, vamos o TSE lá. fala onde? Então vamos lá. O que acontece? Isso no relatório. Agora, o Alexandre de Moraes, ao invés de dar sentença e rebater com outro relatório, era para dizer, essas urnas não foram violadas. Essas urnas que teve o sigilo. Lá, Samuel, os caras tinham acesso a quem votou em Lula, quem votou em Collor, quem votou no Moisés, quem votou no Rodolfo, no Pedro da Esquina, no Tabaco do João. Tem tudo lá. Os caras tiveram acesso total a quase 1.000 urnas. Quase 1.000 urnas. Se uma urna for violada e o sigilo do voto, que é constitucional, eu estou perante 2 advogados, olha os olhos do Cujuí caindo para fora. São quase... 2 aqui são constitucionalistas. Sabem que a Constituição resguarda e garante o sigilo do voto. Você não pode ter o seu voto violado. Isso é causa pétrea. Sabe o que quer dizer causa pétrea, pessoal? Não tem acordo. Não pode ser violado. E agora, como é que explica? Quase 1.000 urnas do sigilo do voto foi quebrado. Por que o Alexandre de Moraes, ao invés de pegar e com outro relatório dizer, olha, essas urnas não foram violadas, com relação a 60% das urnas que tinha a mesma numeração. Tem uma resolução do TSE que diz, o juiz, que cada urna deverá ter a sua numeração individual. 40% tem a sua numeração individual. Mas 60% que foi onde o Lula venceu. Nessas 60% dessas urnas, que tem a numeração só, foi onde o Lula venceu. E são as urnas mais antigas. Nas urnas 40% é onde o presidente Bolsonaro venceu. No relatório do PL, ele diz, pode ter acontecido 3 ou 4 coisas. Um hack ter invadido e ter feito essa numeração ficar tudo assim. O servidor foi desleixado e não observou esse detalhe. Ou houve uma própria fraude dentro do TSE. Está no relatório do PL. Alguém deve pagar por isso. Por que a numeração de 279.000 urnas são iguais? Você já pensou? O meu carro tem a placa do Samuel, que é uma Mitsubishi, tem a placa do carro do Cujuí, que é um Santana, tem a placa do carro aqui do Alexandre. Aí, é claro que dá para identificar que o dele é um Hilux, o dele é Mitsubishi, dá para identificar. Mas não pode ter a mesma placa, porque a legislação do Detran e do Contran não permite. Não permite. Dá para, mas o carro do Moisés é um Polo, dá para identificar. Mas eu não posso ter a mesma placa do Samuel. Essa é a lei, pessoal. Agora, toda ação que entra no STF ou no TSE, vocês já viram, vocês têm que parar de achar isso engraçado.
Vocês têm que parar de entrar na do Samuel e na do Cujuí, que só querem jogar mais gasolina na fogueira, pessoal. Isso não pode ser admitido no Estado Democrático de Direito. Quando eu entro com uma ação, eu sou punido por litigância. O Alexandre me mostrou aqui que o advogado do Lula entrou com quase 200 processos só nas eleições agora. E não foi punido. Não foi agora. Foi na época que o Lula estava preso, com 100 e pouco. Olha aí, ó. Né? E não foi punido por litigância de má-fé. O cara vive nas barras do TSE. Esse tal de Randolfo Rodrigues vive no TSE. O apelido dele é até Capinha. Porque o cara não sai de lá. E não é punido por litigância de má-fé. Agora, nenhum outro bolsonarista, ou PL, ou um outro partido, Samuel, pode entrar na justiça, porque é onde eu me socorro. Eu não posso matar ninguém. Eu não posso invadir eu tenho que me socorrer aonde? Nas barras da justiça. Mas quando eu me socorro nas barras da justiça, eu sou punido. Pessoal, Parece que era tão fácil resolver isso aí, só libera o código-fonte, vai verificar, vai auditar e pronto. ou então ter feito o voto impresso. Mas, pessoal, para concluir minha As fala... pessoas a mais foram convidadas para participar disso. Não foram, Cujuí? Você está com o olho arregalado? o Cujuí Ué, hoje libera. tá todo arregalado. Fica junto ali. Fica junto. Pessoal, Não. Peraí. Só queria pedir perdão aqui por Deixa eu só concluir aqui. Pessoal, Tem até as 10h40, Não, Moisés. só- Vai lá, só pode ficar trocando Pessoal, ideia com o Alexandre. Não tem Nós problema. nós não podemos aplaudir esse estado de exceção. Já passou da hora da gente reclamar, da gente acionar os nossos senadores, acionar os nossos deputados federais, porque está insuportável. Qualquer coisa que a gente entre na justiça vira contra nós. Terminou? Já terminei. Tá, mas tão rápido assim. Foi, Vossa Excelência solicitou e eu atendi. Muito obrigado. Isso eu chamo de otimizar o tempo.